Fala, meu lindo, minha linda, tudo bem com você? Que bom que você está aqui em mais um vídeo da série Simplicidade. A mensagem de hoje vai ser extremamente importante para algumas novas decisões, talvez até posturas da sua vida. Eu tenho certeza que vai ser bênção para você. Eu só peço um favor, e isso é muito importante porque faz a mensagem ir mais longe. E o nosso objetivo é que a mensagem vá ainda mais longe. Aqui embaixo do vídeo tem um botãozinho de joinha, não o de dislike, esse não é de Deus, mas tem um botão do joinha, clica nele. Clicou, isso. Depois não esquece de comentar, manda para todo mundo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, vai ser bênção para a sua vida. Toda segunda-feira tem uma mensagem de Deus para você por aqui. Vamos para a mensagem. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo de número 7 diz: e ele, tomando pela mão direita, o levantou e ficou esperando firmar os seus arteiros, e os seus ossos receberam força. Amém. Sabe, essa é uma história que talvez eu já devo ter ministrado sobre ela milhões de vezes, mas ela é reveladora em detalhes extremamente simples, para que a gente perceba a diferença de alguém cheia de Deus para alguém que não tem Deus. Eu vou te explicar. Nós somos profissionais em decretar, analisar, julgar a vida de todo mundo sem sentir a dor de ninguém. Não presta, não vou com a cara, não vale nada, nunca vai dar certo, não nasceu para isso. Mas a gente só consegue isso porque nós não sentimos a dor de ninguém. Sabe, nós às vezes somos feridos por essas pessoas, e nós só nos permitimos ferir porque nós nunca fazemos o exercício de sentir a dor desse alguém. Posso te dizer um negócio? Durante muito tempo, talvez pouco, porque eu sou novo nisso, eu me ofendi muito na internet. Sabe, eu já me deixei ferir muito, não só na internet, na vida. Sabe, palavras que me feriram, julgamentos que me machucaram, decretos sobre minha vida, ministério, minha história que recebi ao longo de toda a vida que me machucaram demais, até o dia que eu compreendi uma coisa: ninguém na verdade ataca. O ser humano basicamente vive de maneira defensiva do que já enfrentou na sua vida. Resumindo, você só é ferido por gente ferida. Gente ferida fere, gente sã cura. Quando você compreende isso, você nunca mais vai ver o seu algoz como um monstro. Você sempre o verá como uma vítima. E isso não gera satisfação. Se gerar o problema é você. Isso gera compaixão, misericórdia. Eu não sei você, mas eu já fui experimentado em várias áreas da minha vida por pessoas muito feridas. E quanto maior a ferida, maior é a raiva no falar. Quanto maior o ódio, maior a insatisfação com o outro, maior é a gana, a ira, a inveja, a cólera, a raiva. Perceba, todo mundo que vive esbravejando, seja na vida, na internet ou em qualquer cenário, analise a história. Você sempre vai encontrar um cenário de dor e frustração. Por mais que isso seja triste, entender isso nos livra de dores recorrentes, de trauma, e nos ensina a ensinar o próximo, assim como Jesus trata as pessoas,
com amor, com compaixão, olhando por trás da ofensa, olhando por trás do ataque, olhando por trás da ferida, encontrando a raiz do problema. Quando nós entendemos a vida do outro, ou quando pelo menos fazemos o exercício de tentar entender, a gente fica muito melhor. Eu amo esse texto porque a Bíblia está falando de dois homens cheios do Espírito Santo que acabaram de receber o Espírito Santo. Pedro e João acabaram de viver uma cena, um cenário de Pentecostes. Atos capítulo de número 2 diz: estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente um vento impetuoso encheu a casa onde eles estavam assentados, e foram ouvidas línguas repartidas como que de fogo, e todos que ali estavam foram cheios do Espírito Santo de Deus. Só que qual é o fruto de ser cheio do Espírito Santo? Sabia que tem gente que acha que ser cheio do Espírito Santo é ser tão bom que é bom, tão bom, mas bom tanto, tão bom que ele é melhor do que todo mundo, que ele é mais santo que todo mundo, que ele sabe mais do que todo mundo, que ele está numa nuvem de santidade intocável. Não. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de Deus, e ser cheio de Deus é cheio dos atributos que Ele tem: mansidão, justiça, compaixão, misericórdia, amor, benevolência. Isso é ser cheio de Deus. O falar em línguas é uma manifestação do Espírito, mas isso não vale nada se não tiver o amor. A Bíblia diz: o que adianta falar a língua dos anjos se não tiver o amor? Não vale nada. Sabe tudo de Bíblia, mas não ama, vale nada. É rico, compra tudo, mas não tem amor, vale nada. Porque o que vale é o amor, e o amor mais puro é o do Senhor. Quanto mais cheio de Deus, mais cheio de amor, compaixão, empatia, sentir a dor do outro. Eu amo isso, porque Pedro e João, eles estão saturados do amor de Deus. Aleluia. E isso faz eles enxergar a dor do outro, porque eles estão indo para o templo, mas na porta do templo tem um coxo que está sentado há anos naquele lugar, que nunca andou. E a Bíblia diz que eles pararam. Eu já preguei sobre isso, mas o cerne da questão é o detalhe que eu li para vocês: o coxo nunca andou. E eles expressam saber disso quando, além de falar o levanta e anda, eles tomam pela mão, levantam e esperam firmar os arteiros, os ossos. Sabe o que é isso, meu lindo? Sentir a dor do outro. Quem nunca andou não tem obrigação de sair andando no primeiro dia. Quando eu entendo a dor do outro, eu entendo que a vida dos outros não segue o mesmo padrão da minha, que cada um tem a sua história, cada um tem a sua velocidade, cada um tem o seu tempo, cada um tem a particularidade, a singularidade da sua vida, a sua dor. Cada um, a vida em algum lugar dói mais, em outros menos, mas cada um é um. Mas o meu problema é que eu quero julgar você pela perspectiva do que eu sou e do que eu vivo, mas o que você vive é diferente do que eu vivo, e a pessoa que você está do lado vive diferente do que você vive. Cada um é uma história, e eu só posso interferir na sua vida se eu, antes de falar, sentir aquilo que é a tua dor. Se você observar, todas as pessoas que atacam alguém, elas nunca fazem o mínimo de esforço de sentir a dor. Sabe qual é o problema? Nós chegamos na vida das pessoas agora. O que nós não sabemos é que todo mundo que eu conheci agora tem uma história de anos e anos, e de construções que às vezes perpassam gerações e que acabam refletindo agora. Nunca se esqueça que talvez você conhece alguém por uma página,
mas ela é uma página de um livro que você nunca leu. Não tente decifrar alguém por 1 minuto de conversa. Isso é a maior injustiça que alguém pode cometer. Calma, analisa e nunca fale nada sem antes sentir a dor do outro, porque todas as vezes que nós julgamos alguém sem sentir a dor, a gente aumenta a dor. Sabe, você já viu que nós precisamos de alguns conhecimentos simples da nossa vida para vivermos melhor? Por isso que quando Deus me deu essa série, as mensagens que foram vindo e que hoje à tarde mudou tanta coisa, eu entendi que o tema tinha que ser isso, simplicidade. Porque isso é tão básico, mas parece que o básico está tão distante da nossa prática, está tão distante da nossa vida, que é por isso que a gente padece tanto. Se a gente respeitasse apenas o básico, nós seríamos muito mais felizes, muito mais abundantes. Mas pelo contrário, nós nos tornamos cada vez mais pesados, injustos, distantes do que verdadeiramente Deus é e do amor de Deus. Sabe, quantas pessoas que você vê hoje, isso é tão normal. Você viu a pessoa hoje, conheceu ela hoje, você viu que essa pessoa é bem sucedida, e talvez você vai dizer, tem alguma coisa errada aí, mas você conheceu hoje. Você não viu toda a história. Você está andando hoje no carro bom dela, mas você não viu o dia que ela estava andando com um carro estragado, e mesmo assim você acha que sabe sobre a vida dela. Hoje você viu talvez alguém na melhor fase da vida dela, e você diz, mas você não sabe de quanto, pão vencido essa pessoa comeu, e mesmo assim você tem uma palavra de julgamento, de peso, de machuca sobre essa pessoa, simplesmente porque a felicidade dela irrita você, ou talvez você não tenha maturidade o suficiente para reconhecer que todo mundo tem história, e que talvez uma página do livro não é suficiente para ler toda ela. Do mesmo modo, as pessoas que nos ferem, esse exercício é igual. E aqui eu entro na parte mais importante talvez dessa mensagem, porque saber disso me livra de ser o que fere, mas também guarda o meu coração de ser ferido. Um dia minha mãe falou algo para mim que é a verdade mais simples e clara da vida. A mãe disse para mim, filho, não buzina no trânsito, porque tu nunca sabe o caminhão de lixo que a pessoa da frente está carregando dentro do carro. Minha mãe, completando 50 anos hoje, no dia da gravação. Te amo, mãezinha. Sempre me ensinou muito. Só que eu não aprendi da maneira mais fácil. Eu buzinei. Eu buzinei. Me arrependi. Eu tinha uma Saveirinho 92, aquela Saveirinho quadradinha, coisa mais linda. Você entrava dentro dela, você saía com o tanque de combustível nas costas, o cheiro dela impregnava em você. Verdade, mas era maravilhoso. Mas sabe, um dia eu estava com eu e minha esposa no trânsito, e um carro parou na nossa frente, no meio da rua. Eu falei, vou buzinar. Bip, bip. Irmão, buzinei, saiu 2 homens grandes de dentro do carro para me bater. Logo eu entendi que a vida é importante ter pernas rápidas para correr. No meu caso, acelerar. Eu saí vazado para não levar um pau. Nunca andei tão rápido como naquele dia, por medo de ser pego pelos 2 homens que eu buzinei para sinalizar que saíssem da frente. Sabe, o que faz alguém sair do carro com tanta ira para bater em um casal de jovens dentro do carro de trás? Você vai dizer é um mau dia? Eu vou dizer não. Provavelmente é uma péssima história.
Eles não são os agressores, provavelmente são vítimas de uma história terrível. Porque ninguém chega a um ponto de amargura tão grande vivendo uma vida de conto de fadas. E sabe, o dia que eu compreendi isso, o dia que eu consegui enxergar esse panorama, que na verdade o hater, que na verdade o amargo, que na verdade o ser humano que não tem prazer de dar um bom dia, que não sorri, na verdade, provavelmente está extremamente ferido. E nós sempre teremos a opção: ou a gente chuta, fere ou maximiza a dor, ou a gente se torna a ferramenta de cura para quem na verdade está extremamente ferido. Parece ser um leão, mas é um leãozinho ferido, machucado, caído no chão. Nós temos a decisão: ou a gente mata de vez, ou a gente se torna uma ferramenta de cura para quem tanto precisa. E às vezes, vou te dizer, o silêncio é uma boa resposta, ou talvez tratar diferente do que todo mundo trata. Vou te contar uma história e eu termino aqui. Uma vez eu fui numa cidade ministrar, e no final do evento, do culto, me levaram para comer pizza. E eu amo pizza muito, demais. E eu me lembro que quando eu cheguei na pizzaria, tinha um cachorrinho na frente da pizzaria. Eu olhei pro cachorrinho, e se tem uma outra coisa que eu gosto muito, é cachorrinho. Eu gosto de bichinho. Eu olhei pro cachorrinho, o cachorrinho olhou para mim, eu falei para ele: no final do dia, da noite, eu vou te abençoar, meu lindo. Vou trazer um pedaço de pizza para você, Deus vai te honrar hoje. E assim fiz, subi, jantamos, e quando chegou o final da noite, eu separei um prato de papelão com a pizza, e tinha 2 homens que estavam comigo da igreja, que estavam me levando, 2 pessoas, e nós fomos até o animalzinho. Eu olhei para ele com um olhar de felicidade, porque eu fiquei feliz que eu ia dar aquela pizza para ele. Mas quando eu me abaixei, ele deu um grito e saiu correndo. Eu não entendi nada. E os homens que estavam comigo, menos ainda, disseram: meu Deus, mas você só ia dar um pedaço de pizza para ele. E aí, foi nesse dia que eu entendi um negócio. É que antes de eu chegar com pizza, muita gente chegou com pau, com água quente, com violência, com chutes, com pontapés. E sabe qual é o problema? Ele olhou para mim e pensou: é mais um. O problema é que eu não era mais um, eu era alguém que iria ajudar. Mas infelizmente eu fui medido por aquele animalzinho como mais um. E sabe, a gente está vivendo exatamente isso no nosso tempo. Ninguém acredita mais em gentileza, em gente boa, em gente honesta, em gente cheia de Deus. Sabe por quê? Porque estão pensando que a gente é mais um. Mas em nome de Jesus, nós não somos mais um. Em nome de Jesus, tem gente cheia de Deus andando pelas ruas. Em nome de Jesus. Ainda tem gente querendo ajudar de verdade. Ainda tem gente estendendo as mãos de verdade. Ainda tem gente fazendo. Ainda tem gente amando. E enquanto tiver pessoas na terra imitando a Jesus, há esperança. Deus, no nome de Jesus, Pai. Ah, Jesus. Sabe, o Senhor entendeu a nossa dor. Por isso morreu na cruz por nós, Jesus.
por isso fez o que ninguém poderia fazer. Mas, Senhor, nós temos que fazer o que o Senhor fez. Não morrer porque isso já foi feito, mas estender as mãos como o Senhor estende, amar como o Senhor ama. Jesus, que nós possamos manifestar a graça que Tu és e o amor que Tu tens, Pai. Que haja esperança sobre a nossa geração e que nós sabe, Senhor, sejamos responsáveis de mudar a visão que as pessoas têm sobre aqueles que Te amam e seguem aquilo que o Senhor é. Usa-nos para curar os que estão feridos e nos livra de ser o motivo para ferir aqueles que estão caídos, precisando de socorro. Em nome de Jesus. Amém.